Companheiros de jornada espírita, nossas mais fraternas saudações. Que o Cristo acolha os nossos corações e que, em comunhão com o Evangelho, possamos nos instruirmos como espíritas e nos amarmos como irmãos. Eu sou Roselito e este é mais um projeto da União Cristã Espírita Amor e Verdade. Um pequeno encontro semanal sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade, autoria do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nosso objetivo é compreender a análise espiritual do ponto de vista dos espíritos sobre os diversos aspectos da mediunidade com Cristo. Neste encontro, nós estamos estudando o capítulo 11, Desdobramento em Serviço, que vai das páginas de número 95 a 103. E para um melhor entendimento, nós dividimos este estudo em 4 partes. Hoje, nós veremos a primeira parte, componentes semimateriais. Então, confiantes em Cristo, vamos à análise deste encontro. Chegara a vez do médium Antônio Castro. Profundamente concentrado, denotava a confiança com que se oferecia aos objetivos de serviço. Aproximou-se dele o irmão Clementino é o guia espiritual, e, à maneira de magnetizador comum, impôs-lhe as mãos, aplicando-lhe passes de longo circuito. A gente observa que, quando a casa espírita é organizada, que o grupo espírita é harmonizado e que se dedica ao estudo, ao evangelho e aos objetivos do serviço em si, a gente observa que, mesmo tendo como objetivo a comunicação entre os dois planos, físico e o espiritual, as comunicações não se dão em desordem, né? Não há um tumulto. A cada hora, em cada momento, um irmão se dá comunicação, né? Um médium se manifesta. Terminado um, passa para outro. No nosso caso aqui no livro, nós já vimos 3 médios, agora estamos usando o Antônio Castro. Então, quando a casa é organizada, não há um tumulto de comunicações. É uma comunicação por vez. Enquanto um está se comunicando, enquanto um está manifestando, os demais encontram-se em silêncio, concentração, em apoio, apoio espiritual, né? em oração. Principalmente em oração. Castro como que adormeceu devagarinho, inteiriçando-se-lhe os membros. Do tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado, que, em se acumulando à feição de uma nuvem, depressa se transformou à esquerda do corpo denso numa duplicata do médium, em tamanho ligeiramente maior. Nosso amigo, como que se revelava mais desenvolvido, apresentando todas as particularidades de sua forma física, apreciavelmente dilatadas. A gente vê na literatura espírita, né, e as informações que a gente mais tem, é que num desdobramento mediúnico, né, a gente vê como que se fosse é, 2 imagens pertencentes ao mesmo indivíduo, né? Uma é o seu corpo físico, ali, inerte, material, e projetado no espaço, o seu perispírito, o seu corpo espiritual. É como se fosse uma projeção, que aqui na Terra, ou nos filmes, a gente chamaria de holograma. Só que o holograma a gente nunca vê a imagem do físico, só vê a imagem projetada. E no caso do desdobramento, para quem é vidente, a gente tem a sensação de um lado está o corpo físico, do outro lado está a sua projeção. Então, as características que a gente observa nessa leitura são a da vaporização, né?
o corpo físico de um lado e uma projeção em vapor do outro, né? Como se fosse um fluido se apresentando. A dilatação, né? O que se vê no mundo espiritual, o que se observa do irmão projetado, desdobrado, não é o mesmo tamanho, o mesmo volume daquele corpo físico, às vezes é bem mais dilatado, volume bem maior, e a projeção, né? Você tem o corpo físico, mas ao mesmo tempo você tem lá a projeção daquele corpo dilatado, vaporizado no ar. O que nós gostaríamos de evidenciar aqui é que essas características não são características padronizadas, não são. Geralmente, elas são consequências naturais da concentração do médium. Então, o que nós gostaríamos de chamar a atenção aqui é que quando nós estamos num serviço de desdobramento mediúnico, a gente não tem que estar atentando se será que está sendo projetado, será que está dilatado, será que está projetado? Não. Nós temos que prestar atenção na nossa concentração, na nossa oração, no objetivo daquilo que nós estamos cumprindo ali. Essa é a nossa obrigação. O resto é consequência. O resto acontece de acordo com o nosso merecimento, com a necessidade, com o nosso estudo, com a nossa evolução. Uma outra coisa que eu chamaria a atenção aqui é que essas características elas não são padronizadas. E, neste caso, é uma característica evidenciada para o irmão Castro. Não quer dizer que todos os outros demais irmãos que trabalham no desdobramento mediúnico tenham que necessariamente demonstrar essas características. Principal, concentração naquilo que está fazendo, a sua dedicação ao objetivo, a sua ligação com o mundo espiritual. Este é o que é o principal. Desejei ensaiar algumas indagações, contudo, a dignidade do serviço impunha-me silêncio. O diretor espiritual da casa submetia o medianeiro a delicada intervenção magnética que não seria lícito perturbar ou interromper. O médium, assim desligado do veículo carnal, afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao campo somático. Enquanto o equipamento fisiológico, o corpo físico, descansava, imóvel, Castro, tateante e assombrado, surgia junto de nós, numa cópia estranha de si mesmo, porquanto, além de maior em sua configuração exterior, apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Então, vemos que aquela posição dele não estava toda padronizada. De um lado era azul, do outro lado alaranjado. Tentou movimentar-se, contudo, parecia sentir-se pesado e inquieto. Clementino renovou as operações magnéticas, renovou o passe, e Castro, desdobrado, recuou como que se justapondo novamente ao corpo físico. É como se aquela projeção retornasse ao corpo. Verifiquei, então, que desse contato resultou singular diferença. O corpo carnal engolira instintivamente certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim. Aquilo que estava em desequilíbrio voltou ao corpo físico e essa energia desequilibrada ficou lá. Já não ficou mais se manifestando no perispírito. Desde este instante, o companheiro fora do vaso da matéria densa guardou o porte que lhe era característico. Era agora bem ele mesmo, sem qualquer deformidade, leve e ágil, embora prosseguisse encadeado em envoltório físico pelo laço aeriforme, que parecia mais adelgaçado e mais luminoso, à medida que Castro Espírito se movimentava em nosso meio.
É como se ele tivesse se desligado do corpo físico agora e seu perispírito se manifestava mais completo, mais perfeito. Enquanto Clementino encorajava com palavras amigas, o nosso orientador, certamente assinalando-nos a curiosidade, deu-se pressa em esclarecer. Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. Se afastou do corpo, se desdobrou. A princípio, seu perispírito, ou corpo astral, estava revestido com os eflúvios vitais que asseguravam o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles, em seu conjunto, como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre no instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, Castro desenvolveu essas energias ao corpo inerme. Castro devolveu essas energias ao corpo inerme, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular e desembaraçando-se tanto quanto possível para entrar no serviço que o aguarda. Quando a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, o que nos ensina Kardec, a gente encontra nele a seguinte composição atinente ao ser humano: espírito, perispírito e corpo físico. É o que a gente mais ouve falar em Kardec. Nós vamos ter o espírito como a sede da inteligência, né? A sede dos sentimentos do homem como ser eterno. Vamos ter no corpo físico a presença das sensações, das reações, das movimentações que vão ser sentidas pelo espírito. O corpo físico é apenas manifestação material daquilo que está concentrado, centrado no espírito. E como um elo entre os dois, entre o espírito e o corpo físico, nós teríamos o perispírito, que é onde se registram as impressões materiais colhidas pelo corpo físico. É como se o nosso perispírito fosse, comparando com o computador, o nosso HD. É ali que ficam gravadas essas sensações, essas percepções. Mas esta foi a composição proposta pelo Kardec. E aí nós tivemos, nesse estudo com André Luiz, uma, a presença de novos termos, completando a composição de Allan Kardec para facilitar melhor o nosso entendimento acerca de como isso acontece. Então, André Luiz traz para nós o corpo mental, que seria o elo entre o espírito, sede da inteligência, e o perispírito. Tanto o espírito, o perispírito teria o corpo mental, que seria a coordenação do espírito sobre esse perispírito. Lembrando que o perispírito acompanha o espírito, mesmo com o corpo físico desencarnado ou exterminado. Ele traz para a gente também o duplo etérico, né? Que seria aquela energia que ligaria o perispírito ao corpo físico, mas o duplo etérico existiria apenas enquanto estivermos encarnados. Desencarnando, o corpo físico se decompõe e o duplo etérico também se extermina. Além do duplo etérico, a aura, que é uma concentração das energias que são nutridas pelos nossos sentimentos. Então, conforme a gente vibra nessa aura, é que a gente vai projetar, como a gente vibra no corpo físico, pelos nossos sentimentos, pelas nossas intuições, o resultado dessa vibração vai se refletir na aura. Por isso que muitas vezes aqui na matéria, a gente consegue fingir, a gente consegue esconder das pessoas, né, o que a gente está sentindo, mas no mundo espiritual a gente não consegue, porque aquilo que a gente está sentindo aqui se reflete
no mundo espiritual através da nossa aula. Então, lendo a nossa aula, vai se saber exatamente como nós estamos nos sentindo. E, além disso, o cordão fluídico, que aqui nessa lição o, o André Luiz chamou de cordão vaporoso, que é aquilo que realmente liga o perispírito ao corpo físico, mantendo o corpo físico vivo, respirando, se movimentando. Terminada, completada a nossa missão aqui na Terra, ao desencarnarmos, esse cordão fluídico também se, se acaba, se termina. Então, são essas composições que o André Luiz propõe, completando a ideia do Kardec. Então, espírito, corpo mental, espírito, duplo etérico, aura, cordão fluídico, corpo físico. Nós vemos, então, que essa compreensão do André Luiz, ela está mais para facilitar o nosso entendimento do que completar realmente a ideia do que o Kardec propôs. E aí nós temos uma outra configuração, né? Mostrando o espírito, o corpo mental, como ela entre o perispírito e o espírito, e depois entre o perispírito e o corpo físico, o duplo etérico. O duplo etérico está mais para o corpo físico do que para o perispírito. Bem, então é isso. Chegamos ao final deste estudo. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, eu peço que nos ajudem, divulgando, compartilhando, enviando críticas, sugestões, nos ajudando a aprimorar este nosso estudo. Ficamos por aqui. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam: o espírito é envolto por uma substância que, para o encarnado, é vaporosa, mas ainda bastante grosseira para o espírito. No entanto, vaporosa o suficiente para que possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Livro dos Espíritos, item 19. E Jesus os abençoe sempre.